Após a Guerra de 1823, nos primeiros anos consequentes, a Bahia mergulhou em um período de grande agitação social. Tanto soldados quanto outros patriotas voltaram-se contra aqueles portugueses que viviam na Bahia e que não tinham apoiado claramente o movimento de independência. Foi um período de muito conflito social. Foi um período em que os nacionais praticamente estavam expulsando da Bahia os portugueses. Isso durou de 1824 até o início da década de 1830. O exército, os soldados, eles tinham uma nova composição social. Se antes eram composta praticamente por brancos, filhos de portugueses, esses soldados agora, oriundos do Exército Popular de Independência, era composto em sua maioria por negros e mulatos. E esses se mostravam insubordinados com relação aos comandantes que eram portugueses ou descendentes dos portugueses, né? E eles passaram a ser acusados, e com razão, de maltratar os portugueses que habitavam tanto na capital quanto no interior. Nós temos registros de fazendas, de terrenos, de comércios, de casas que ficaram desabitadas, abandonadas, de portugueses que simplesmente entraram na embarcação e migraram para Portugal, deixando para trás os seus negócios. Isso teve consequências. Em 5 de abril de 1824, numa tentativa de acalmar as pressões anti-lusitanas, o presidente da província da Bahia, Francisco Vicente Viana, fez publicar ordens para oficializar a expulsão de portugueses, mesmo que o próprio Vicente Viana fosse contrário a essa medida. Mas ele acabou sendo pressionado por vários setores sociais a tomar essa iniciativa. E o que você viu após a expulsão dos portugueses foi uma consequência econômica disso. Junto com a fuga de portugueses, houve uma fuga de capitais. Esses portugueses que saíram daqui, como nós já dissemos, estavam alocados em posições estratégicas, chaves do jogo do que era a grande economia comercial baiana. Eles faziam uma parte significativa dos grandes comerciantes que atuavam na Bahia. E a fuga deles teve consequência. A Bahia conheceu alguns anos de grande elevação de preços, de uma inflação desenfreada, e isso foi intensificada, digamos assim, a partir de uma prática que se banalizou na época de emissão de moedas falsas. Isso fez ampliar ainda mais esse surto inflacionário que a Bahia viveu nesse período. Por outro lado, esta instabilidade, este tumulto na economia, principalmente de Salvador, fez afetar toda a sua área de influência, toda a sua hinterlândia. Toda ela foi afetada. O interior da província baiana, né, os municípios do interior foram duramente afetados pela ausência de dinâmica da capital, pela ausência de dinâmica econômica da capital. Isso vai gerar uma reação curiosa e aparentemente contraditória, que é a fuga de pessoas do interior para a capital. Observem, a ausência de dinâmica da capital afetou de tal maneira a sua área de influência que as pessoas migraram para a própria capital. Isso vai corroborar com algo que eu já falei para vocês, deste grande crescimento demográfico observado em Salvador ao longo de todo o século XIX. Mas nós temos que qualificar este crescimento. Era uma espécie de inchaço populacional. As pessoas que chegavam em Salvador iam compor os exércitos de desempregados ou subempregados, vão compor esta franja social de marginalizados que vai encher a capital baiana
né, uma imensa população, já dissemos, faz aumentar de sobremaneira a necessidade do mercado de abastecimento, mas do mercado de abastecimento de produtos básicos, porque se trata de uma população eminentemente empobrecida que não encontra em Salvador tantas alternativas assim para se organizar economicamente, mas prefere Salvador do que a realidade que ela encontrava lá na zona rural. Há um fato curioso aqui, que a economia de Salvador vai, em grande parte, se reorganizar em torno deste mercado de abastecimento. O grande sistema da grande navegação e do grande comércio de Salvador, no século XIX, vai ser ocupado por empresas estrangeiras, na sua maioria inglesas ou francesas. Elas vão se localizar justamente na área portuária e ser responsável pelo grande comércio. Mas todo o comércio, o que vai organizar todo o comércio interno de abastecimento da Bahia e da Bahia para outras áreas, não só o interior, mas para outros estados, vão ser os nacionais e principalmente, vejam só, portugueses. Depois de toda a Guerra da Independência, na segunda metade do século XIX, as grandes fortunas da Bahia eram novamente de portugueses ou descendentes desses. Muitos que chegaram na Bahia depois da Guerra da Independência. Muitos construíram sua fortuna na Bahia. Enriqueceram na Bahia como comerciantes. Eram comerciantes voltados à exportação, voltados ao mercado de abastecimento, eram também trapicheiros e no último quartel do século XIX começam a se envolver em atividade do capitalismo moderno. Vão começar a envolver seus capitais em atividades bancárias, em atividades imobiliárias, vão fundir seus capitais com atividades portuárias e vão fundir seus capitais também com as ferrovias, que estão se expandindo, não só na Bahia, como em outros locais do Brasil. Enfim, em atividades, para a época, que eram atividades capitalistas modernas, eram os primeiros grandes investimentos capitalistas que eram feitos na Bahia, envolvendo relações desses capitais locais com capitais principalmente da Inglaterra e também da França. Portanto, apesar de todo o movimento de independência, apesar da expulsão dos portugueses pelos nacionais pós-independência, na segunda metade do século XIX, nós vamos ter novamente os portugueses sob o controle, exercendo controle sobre o comércio existente na Bahia.